Bom dia, meus queridos. É uma honra poder estar com vocês nessa manhã, mais uma vez, compartilhando esse precioso devocional da Palavra de Deus. E eu quero convidá-los, tá? Nós vamos continuar ainda aqui no livro de Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7. Hebreus, capítulo 5, a partir do verso 7. Eu estou utilizando aqui a nova tradução na linguagem de hoje, tá bom? E diz assim: durante a sua vida aqui na terra, Cristo, em voz alta e com lágrimas, fez orações e súplicas a Deus, que o podia salvar da morte. E as suas orações foram atendidas porque ele era dedicado a Deus. Embora fosse o Filho de Deus, ele aprendeu, por meio dos sofrimentos, a ser obediente. E depois de ser aperfeiçoado, ele se tornou a fonte da salvação eterna para todos os que lhe obedecem. Deus o nomeou grande sacerdote na ordem do sacerdócio de Melquisedeque. Meus queridos, é o seguinte, eu meditando aqui nesse texto, tem algo muito precioso que eu quero compartilhar com você nessa manhã, nesse início de semana. Hoje é segunda-feira e nada mais propício para a gente falar do que obediência, tá bom? Eu quero tratar com você sobre obediência, porque é isso que o texto aqui fala. Fala que Jesus, durante a sua vida, durante os 33 anos em que ele esteve aqui na terra, servindo o seu ministério, fazendo milagres, fazendo muitos prodígios e ensinando as pessoas, Jesus, mesmo sendo filho de Deus, a Bíblia fala que ele não usou com usurpação. Ele abriu mão dessa glória de ser filho de Deus, né? Dos seus poderes sobrenaturais, mas ele abriu mão de toda essa coroa, como muitos dizem, abriu mão da coroa da glória para usar a coroa de espinho. Ele precisou obedecer a Deus em tudo. Ele tinha vindo aqui à terra com uma grande missão, e a missão era de anunciar o evangelho. A missão de Jesus era de morrer na cruz pela humanidade e ao terceiro dia ele ressuscitar. E Jesus sabia muito bem da sua missão aqui na terra. Mas enquanto ele esteve aqui como homem, como ser humano, igual a mim e a você, ele passou, a Bíblia fala, pelas mesmas tentações. Ele teve os mesmos desejos que eu e você temos, porém nunca pecou. Ok? Isso nós precisamos entender. Ele nunca pecou. Ele era santo, totalmente santo. E essa obediência que Jesus teve foi justamente em obedecer a sua grande missão aqui nessa terra. Aqui no verso 7 fala que durante a sua vida aqui na terra, ele orou em lágrimas. Veja bem, uma pessoa orar em lágrimas e fazer orações e súplicas, queridos, é porque o negócio não tá bom. A situação tá apertada, a crise está grande. Para uma pessoa, eu acredito que você já deve ter feito esse tipo de oração, porque eu já fiz esse tipo de oração. Orações de lágrimas, de choro, de clamor, de súplicas. E não é uma oração de tempo sozinho com Deus. Estou falando de uma oração de clamor, de petição, Você está entendendo? Ele fez. Então, Jesus, para ter chegado no nível, do momento desse, provavelmente também foi porque, e tenho certeza disso, é porque o sofrimento estava grande. Então, ele precisou obedecer. Então, a obediência, a primeira coisa que eu entendo sobre obediência é que a obediência, ela gera um sacrifício. Ela nos leva a um sacrifício. Toda a obediência, queridos,
a Deus ou a qualquer pessoa, ela nos leva a um sacrifício pessoal. Você pode até anotar essa frase, eu estou criando aqui agora, que a obediência, toda obediência, leva a um sacrifício pessoal. Porque a obediência vai levar eu abrir mão de algo. A obediência vai me levar a cumprir, a fazer algo que talvez não esteja dentro do meu querer. Você está entendendo? Mas vai me levar, porque eu sou uma pessoa obediente, então eu vou me submeter, eu vou cumprir, eu vou seguir aquela direção, aquele conselho, aquela palavra. Você compreende isso? E Jesus foi assim. Ele diz que suas orações foram atendidas, porque ele era dedicado a Deus. Esse texto aqui me remete a um outro texto, que está lá em Mateus, está nos Evangelhos, mas eu quero ler aqui em Lucas, fala sobre isso, Mateus fala sobre isso, e eu quero citar aqui para você, se você quiser anotar, Mateus 26, verso 39, Jesus está aqui se aproximando da sua crucificação, e ele estava sabendo disso, ele entendia que aquele era o momento já, se aproximava o grande momento da sua morte. E como eu falei para vocês, ele aprendeu, como diz Hebreus aqui, por meio dos sofrimentos a ser obediente. Jesus era obediente? Sim. Ele sempre foi um filho obediente a Deus, aos seus pais aqui na terra. Porém, pelo fato dele estar em forma de homem, não foi fácil. Ele precisou se submeter a obedecer isso aí. Você compreende? Ele era obediente, mas por estar como ser humano, como homem, ele precisou aprender a se submeter como ser humano, a obedecer a Deus. Me remete a Mateus 26, 39, quando ele está ali então no Getsemane, ele pega os seus discípulos e sobe ali no Getsemane, e ali no Getsemane ele vai tirar um tempo a sós com Deus. E diz assim no verso 39, e ele foi um pouco mais adiante, porque os seus discípulos ficaram em determinado local. E ali ele ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e orou. Preste atenção, queridos, nessa oração de Jesus. Meu Pai, se é possível, afasta de mim esse cálice do sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, mas o que tu queres. Olha aqui, queridos, um princípio da obediência. Um dos princípios da obediência é isso, é fazer não a minha vontade, mas fazer a vontade que foi direcionada. E Jesus aqui está clamando, está orando, suplicando a Deus, dizendo: Deus, se possível. Gente, ele ia morrer, ele ia ser crucificado. Imagina você sabendo que você vai ser crucificado. Imagine a angústia, imagine o sofrimento, imagine a aflição. E aqui ele fala: Senhor, se possível, se for possível, o Senhor afaste esse cálice do sofrimento. Provavelmente ele estava dizendo assim: Deus, não, em outras palavras, não está sendo fácil. Mas se for necessário, Deus, afasta, tire esse sofrimento. Porém, não seja feito o que eu quero, Senhor. Isso é obediência. É fazer não o que eu quero, mas é fazer a vontade daquele que o direcionou. Olha só, querido, preste atenção comigo aqui. Uma pessoa, por exemplo, que faz um tratamento médico, que precisa tomar os seus remédios diários, e o médico diz assim para a pessoa: olha, se você quer ficar curado ou curada dessa enfermidade, você precisa tomar esse remédio 3 vezes ao dia. Olha, tem que ser 3 vezes ao dia. Porque se você não tomar esse remédio 3 vezes ao dia,
você vai morrer. Você está entendendo, querido, como isso é sério? E a obediência ao médico vai me levar à vida. A obediência àquela direção que foi dada vai fazer com que eu tome aqueles remédios direitinho, na hora certa. E assim, se eu fizer, o que vai acontecer? Eu vou continuar vivo. Isso é obediência. Jesus sabia que precisava morrer. Essa era a missão dele. Ele estava aqui, não era para se aparecer, para mostrar que ele era o grande realizador de milagres. Não era isso. Ele estava aqui realmente para cumprir uma grande missão, que era de morrer, de ser sacrificado como Cordeiro Santo, o Cordeiro Pascual, ser açoitado. E isso não estava sendo fácil para ele. Mas o mais importante é que ele queria cumprir a vontade de Deus. E mais na frente, no verso 42, porque aqui Jesus se levanta, da oração, vai lá com os discípulos, vê os discípulos dormindo, aí ele retorna novamente para orar, continuar a oração, e diz assim no verso 42, meu Pai, ele falando aqui, se este cálice de sofrimento não pode ser afastado de mim, sem que eu beba, então que seja feito a tua vontade. Então nesse intervalo aqui, que Jesus faz a primeira oração, aí vai lá com os seus discípulos e depois retorna, eu entendo aqui que nesse momento ele foi ministrado por Deus. Deus deve ter respondido a ele no seu íntimo, no seu coração. A Bíblia não diz isso, mas está muito claro aqui, porque aqui ele já responde a Deus. Então dá a entender que o próprio Deus falou com ele e disse, meu filho, penso eu, meu filho, não tem como. Você precisa beber esse cálice. Ou seja, a nossa obediência ela é incondicional, queridos. A nossa obediência a Deus, a nossa obediência aos nossos pais, a nossa obediência aos nossos patrões, aos nossos governantes, aos nossos líderes, ela é incondicional quando aquilo que nós estamos fazendo não fere a palavra de Deus, não fere o nosso temor a Deus, a nossa santidade. Aí essa obediência precisa ser seguida. Você está entendendo? Então, meus queridos irmãos, eu quero chamá-los aqui nessa manhã, dizendo que não existe outro caminho. Não existe. Às vezes nós queremos criar um outro caminho, inventar um atalho. E eu te digo assim, não crie atalho. Eu te digo, queridos, minha querida, siga exatamente aquilo que foi pedido para você. Se seu pai lhe pediu algo, se seu pai lhe deu uma direção, meu filho, eu quero que você faça isso. Meu filho, vá lavar a louça. Tá, daqui a pouco eu vou. Isso não é obediência. Olha como Jesus fez. Ele abriu mão daquilo que ele queria fazer. Ele queria não sofrer. No entanto, ele deixou a sua vontade para cumprir a vontade de Deus. Isso é obediência. Talvez seu patrão disse, olha, eu quero que você deixe de usar o celular na empresa. E você usa o celular na empresa, isso é desobediência. Não existe coisa melhor, sabe, querido, do que nós obedecermos, porque a gente sente paz no coração. A gente sente tranquilidade no nosso coração, uma paz tão grande quando a gente sabe que a gente está debaixo dessa obediência. Isso te traz tanta alegria. Não tem coisa melhor, queridos, em saber que você, mesmo que a situação não deu certo, não deu como planejado, mas você obedeceu, então você está em paz, querido. Você está em paz porque você cumpriu aquilo que foi pedido e solicitado a você. Então eu quero deixar para você, nós estamos começando aqui a semana, hoje é segunda-feira, eu quero deixar para você esse desafio de ter esse coração obediente, de ser aperfeiçoado em Deus. A Bíblia fala que Jesus foi aperfeiçoado em Deus e se tornou a fonte de salvação eterna.
Para nós sermos fontes de Deus aqui nessa terra, queridos, nós precisamos estar ligados com Deus. Você entende? Para nós sermos uma fonte de água viva aqui neste mundo, nós precisamos nos manter em obediência a Deus. Em obediência a Deus. Será fácil? Não. Mas o resultado vai ser resultado de vida. Vai ser um resultado de alegria, de amor, de paz. Porque você obedeceu. Então, se torne uma fonte de vida, mas ligado à fonte principal, que é Jesus Cristo. Não tem como eu ser uma fonte de água viva se eu não estou ligado primeiramente à fonte principal, que é Jesus Cristo. Amém, queridos? E o verso 10 diz que Deus o nomeou grande sacerdote. A honra vai vir por causa da sua obediência. Na medida que você obedece a Deus, você se submete àquilo, ao teu patrão, à tua empresa, qualquer que seja o local em que você esteja, se for te passado uma direção que não condiz com a tua, que não fere a moral, a palavra, então se obedeça, cumpra, se submeta, e assim você vai desfrutar da honra de Deus, da graça de Deus que vai vir sobre a sua vida, assim como Jesus. Não foi fácil para ele, mas ele obedeceu, ele sofreu, ele morreu. Mas ao terceiro dia ele ressuscitou, queridos, e recebeu o título do grande sacerdote. É assim que vai acontecer comigo e com você, na medida que você obedece, cumpre. Você vai ser galardoado por Deus, você vai ser honrado pelo Senhor Jesus. Amém, queridos? Então eu quero deixar contigo essa palavra e eu quero desejar uma ótima semana para você, que o Senhor te abençoe, te guarde, te proteja por onde você andar. E, acima de tudo, vamos andar em obediência a Deus. Que o Senhor te abençoe, te guarde, querido. Muito obrigado. Até o próximo Café com a Palavra de Deus.